eu sou Mariana, diretora do podcast A Fala Visconde. E eu sou Sara, sou apresentadora do podcast. E hoje a gente está aqui para gravar o terceiro episódio da segunda temporada com um tópico muito importante de ser debatido na escola com os alunos. Esse episódio do podcast faz parte do projeto Entrelaços. Ele é um projeto da Secretaria de Educação articulado com as gerências regionais de educação por meio do Núcleo de Cultura de Paz. E a gente vai chamar o diretor do projeto, Gabriel, para falar um pouquinho dele para vocês. Fala Visconde, eu sou Gabriel, sou presidente do Clube Visconde e faço parte da direção desse projeto. E bom, o projeto se deu início no ano passado com alunos do primeiro ano em parceria com a professora Daniela e em virtude de seu mestrado, já que, naquela época, os alunos estavam estudando sobre biomoléculas e o mestrado dela era sobre diabetes e encontraram o podcast uma boa ferramenta para potencializar o projeto dela, entre várias outras coisas, já que o projeto, assim como o Clube Visconde, ele tem o lema principal de aluno vai ensinar aluno. Assim, estamos aqui realizando esse projeto maravilhoso que é passar a informação do nosso jeito, dinâmico e ainda assim acadêmico. E no episódio de hoje, nós contamos com a ilustre presença do braço direito das escolas da nossa região, a GRE Sertão Central, onde nós iremos conversar um pouco sobre a importância da saúde mental nas escolas e falar sobre qual a melhor forma de lidarmos com ela. Bom, sabemos que saúde mental é um tabu que vem sendo cada vez mais desconstruído na sociedade e, com isso, é de extrema importância que ele seja discutido dentro do ambiente escolar com os alunos, para que eles entendam e consigam lidar com essas emoções. E aí, vamos ouvir, aprender e conscientizar sobre a importância da saúde mental nas escolas? Por que ela continua sendo um tabu? Como e onde podemos buscar ajuda? E de que forma a gente consegue lidar com ela? Todas essas perguntas serão respondidas aqui nesse bate-papo, junto com essa equipe massa que estará conosco neste episódio. Então, estão preparados para conhecer os nossos participantes? Fala, Visconde! Meu nome é Marília, eu sou assistente social da GRE Sertão Central. A gente trabalha no Núcleo de Cultura de Paz e hoje a gente veio falar sobre saúde mental e o que os alunos acham sobre isso. Meu nome é Vitória, eu sou professora e atualmente estou como analista de monitoramento da GRE Sertão Central. Estou de apoio também do SOS Amigos, que está com parceria do Clube Visconde. Mariana, para você, qual é a importância da saúde mental? Então, eu acho que a saúde mental ela é a base de tudo na nossa vida. A gente pode até saber aonde a gente quer chegar, por onde quer chegar e quais são os nossos objetivos. Mas se a gente não estiver estável emocionalmente, a gente não vai conseguir trilhar os nossos caminhos até isso. Então, eu acho que o emocional da gente, ele ajuda a gente a escolher as nossas escolhas, a trilhar nossos caminhos e nos impulsiona a chegar onde a gente quer chegar. Sem ela, eu acho que a gente fica perdido, às vezes se desnorteia daquilo que a gente quer e acaba se perdendo nos nossos próprios objetivos e sonhos. Então, eu acho sim que ela é a base de tudo e além dos pensamentos à frente, a gente precisa se importar com o agora e cuidar do nosso emocional agora, da nossa saúde mental. Sara, como podemos lidar com as nossas emoções e crises? Eu acho que a principal forma de lidar com o que a gente está sentindo é a gente entender o que a gente está sentindo. Ou seja, o autorreconhecimento. Antes de tudo, para a gente resolver um problema, a gente precisa saber como é aquele problema, de onde que ele surgiu e por que ele apareceu. Então, quando a gente entende o que a gente está sentindo e por que a gente está sentindo aquilo, é muito mais simples de achar uma resolução para esse problema. Mariana, por quê? Ela está mais evidente em vocês, jovens? Bom, eu acho que a adolescência, todos sabem que ela é uma fase muito complicada, pois a gente não sabe, às vezes, ao certo, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos concretos. A gente, às vezes, está muito perdido em meio a isso tudo. Às vezes, a gente está muito confuso com relações familiares, porque na adolescência a gente está se descobrindo muito em muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente acaba não sabendo lidar com as nossas emoções, com essa explosão de emoções que a adolescência traz com ela. Então, eu acho que às vezes a gente acaba tropeçando nisso tudo e às vezes por falta de conhecimento do assunto de saúde mental, a gente acaba não tendo um conhecimento adequado e não sabendo lidar com essas emoções. Então, eu acho que é por isso que os descontroles emocionais eles estão muito mais presentes em jovens e adolescentes do que em adultos, em crianças. Eu acho que é por isso. E aí, Sara, você já passou por algum momento de perda de emoções, do controle delas? Eu acho que todo mundo já passou por alguma crise emocional
E nós, estudantes, a gente trabalha muito sobre pressão que é colocada por nós mesmos na nossa cabeça, porque a gente sempre está querendo alcançar os nossos objetivos e a gente sabe que nem sempre é fácil, é um caminho muito longo. E isso acaba desestabilizando um pouco a gente, não só por esse motivo, vários outros fatores influenciam em coisas que deixam a gente mal e desestável emocionalmente. E você, como controlou isso depois, que faz parte da adolescência? Eu acho que a primeira coisa que eu tento fazer quando eu tô mal é tentar manter a calma e procurar uma forma de resolver aquilo. Porque quando a gente tá passando por algum momento difícil, a gente fica muito agitado, mas a gente sabe que com a cabeça quente ninguém resolve nada. Então, manter a calma e procurar uma resolução. Cabeça quente só ferve panela, né? Gabriel, a sociedade hoje em dia tem bem mais problemas em relação à saúde mental. Você concorda com isso? Concordo. É porque, assim, a saúde mental, ela é importante não só para você consigo mesmo. Por exemplo, ela é muito importante a questão da ascensão, não. A questão da aceitação, a questão da identidade, de você se conhecer. Porque quando você tem controle das suas emoções, aí sim entra a questão de você passar como você está mentalmente para o mundo. Porque a forma como você age vai interagir na sociedade como um todo. Sempre é uma adição, você nunca passa por aquilo sozinho. Porque, por exemplo, se eu estiver instável emocionalmente, eu posso acabar ferindo outras pessoas, eu posso acabar machucando, posso não desempenhar um papel, uma função pública, digamos que eu tenha, sei lá, um trabalho como professor. Um professor, ele é importante que ele vá estar lá tratando da sua saúde mental, porque se ele estiver instável, como é que ele vai conseguir passar a aula e mudar o futuro dos jovens, por exemplo? Mas quando você puxa isso, por exemplo, para a adolescência, você tem a questão do convívio, você tem a questão, o convívio tanto escolar, familiar, o pessoal da sua rua, a sua rodinha de amigos. Então, são várias outras questões que adentram. Vem a questão da ansiedade, vem a questão da depressão, vem a questão da identidade, a questão de alteridade também, que é você se colocar no lugar do outro. Então, vários outros problemas da sociedade, não só esses mentais, eles são afetados pela nossa saúde mental, sabe? Questão de... Tem várias formas, por exemplo, a performatividade das pessoas no todo, a forma como elas vão se comportar em cada lugar, e isso vem de cada um. Então, se eu estou bem comigo mesmo, eu consigo deixar o mundo melhor. José Pedro, todos nós passamos por momentos que não sabemos lidar com as nossas emoções, concorda? Sim. E como e quando você chega pedindo ajuda às pessoas que vão lhe socorrer nesses momentos? Bom, primeiramente, quando eu estou, um exemplo, eu estou muito ansioso, eu gosto de refletir um pouco, até me falar com Deus, porque Ele é meu ponto seguro, Ele me acalma. E segundo, eu gosto de falar muito com minha mãe, que sem ela, a gente não é... Eu vou falar por mim mesmo, sem minha mãe eu não seria nada, por causa que quando eu estou passando por algum problema, eu vou lá, converso com ela me dá conselhos. E tem vez de quando que, como é que eu posso dizer? Minha mãe, ela me ajuda a refletir da vida, a me acalmar muito, que é o que nós jovens estamos precisando, de gente que acalme a gente, de gente que ajude a gente a passar por situações que a gente não queira passar diariamente sozinho. E mais, nossos pais, eles também estão ali para ajudar a gente. Como estamos falando dos estudantes, tem os nossos amigos, tem um pouco do protagonismo, que você pode até recorrer a eles, né, para lhe ajudar de certa forma. Eduarda, a temática lidando com as emoções vem recebendo uma grande visibilidade nos últimos tempos. Um exemplo disso é o filme Divertidamente, certo? Como você acha que essa visibilidade pode ajudar os estudantes a lidar com as emoções e aprender mais sobre a saúde mental? Bom, uma ideia que o filme Divertidamente passa pra gente que assiste é que todas as emoções são válidas. A alegria queria que a Riley fosse feliz o tempo inteiro, mas a gente sabe que isso não é possível. Tanto que tem uma frase de A Culpa é das Estrelas que eu levo pra minha vida, que é a dor precisa ser sentida. E realmente, mas nós adolescentes, a gente sente tudo com muito fervor, tudo com muita intensidade. Então, realmente é um tópico muito bom a ser levado em consideração, principalmente por nossa fase, entendeu?
Gabriel, creio eu que você saiba o quanto é importante uma rede de apoio nas escolas. A gente tem os protagonistas, tem vocês do Clube Visconde com esse podcast. E aí, para você, qual a importância dessa rede de apoio para vocês, estudantes? Bom, eu acho que essa importância não pode nem ser medida em palavras. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de me envolver bastante com o social. Tanto é que eu sou protagonista, eu tô aqui no clube. Falante, você. Sim, eu sou bastante falante, eu gosto de tagarelar muito. E assim, a ansiedade, os problemas mentais, as patologias que a gente tem hoje em dia, elas são algo difícil de lidar, principalmente quando você não está com a sua maturidade totalmente em dias, principalmente quando você pega ali a questão do o córtex pré-frontal, que os adolescentes ainda não têm, Formação, né? ainda está no processo de formação ainda biológico. E quando você não tem a maturidade, quando você tem a pressão, já que os adolescentes, ele não tá mais tendo tempo de ser, ele só tem tempo de ter. Ele está recebendo muito e não está aproveitando a sua adolescência. E é um problema que, assim, está atordoando a nossa sociedade. E quando você vê todas essas coisas acontecendo e lembra que, muitas das vezes, a gente não sabe com quem falar, como o José Pedro disse, a gente tem a nossa válvula de escape, porém, muitas pessoas elas ainda não têm essa autonomia de dizer, não, eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Então, as redes de apoio, elas vão estar ali sempre auxiliando, estão sempre de braços abertos, um porto seguro para quem está precisando desse acolhimento, sabe? E eu vejo isso quando eu estou atuando, por exemplo, como protagonista. Eu sempre estou ali, eu sempre faço uma brincadeira, sempre que eu vejo que alguém tá mal, eu procuro ver o que foi. Se a pessoa não estiver confortável em falar comigo, e eu conheço uma pessoa, um amigo dela, eu sempre vou atrás de alguém que consegue falar. E assim, eu sempre dou o meu máximo para fazer as pessoas estarem felizes, porque eu entendo que, como o Eduardo disse, a dor ela precisa ser sentida. Porém, quando você não sabe como sentir, você vai precisar de ajuda. Então, ela é basicamente importante para isso, para você conseguir ajudar as pessoas a se entenderem consigo mesmas. E agora, para finalizar o nosso episódio, eu tenho uma pergunta para vocês. Com o passar dos anos, fica mais fácil lidar com as nossas emoções e com as crises que a gente passa? Olha, o que eu tenho para te dizer é que, com o passar dos anos, fica mais fácil, sim, de se lidar, certo? Com as nossas experiências, com as nossas vidas, né? Com o dia a dia, a gente consegue, sim, melhorar como a gente encara a nossa vida e os nossos problemas. Com o tempo, é aquela questão. Quando a gente cai tanto de bicicleta, a gente aprende a andar de bicicleta. Então, quanto mais você sofre, passa por situações que expõem seus sentimentos, que você tem que se expressar, você vai aprendendo a lidar com aquilo. Ah, a pessoa se explodiu comigo hoje, mas aquilo ali é da pessoa, não é você. Você tem que saber se vai absorver aquilo ou não. E também com terapia, que é uma coisa muito boa. Não é porque a gente é mais velho que a gente não precisa, porque também é algo importante. Mas com o tempo vai ficando um pouco mais fácil de lidar. Então, galera, esse foi o episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham conseguido absorver o conhecimento que a gente compartilhou hoje com vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com todos os seus amigos para que o conhecimento que a gente tem a passar seja transmitido para cada vez mais pessoas. Tchau! Até o próximo episódio.